Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Ontem o IBGE divulgou a taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro, ficando em 6,5%. Variando 0,3% frente ao trimestre de agosto a outubro e caindo 1,1% na comparação com o mesmo período de 2023, em que a taxa estava 7,6%. Esse resultado indica um mercado de trabalho ainda aquecido, muito próximo do menor nível desazonalizado de toda a série histórica, incluindo a pesquisa mensal de emprego, a PME. No entanto, qualitativamente, a dinâmica não foi favorável. Tanto a taxa de participação quanto o nível de ocupação apresentaram retração. Além disso, o número de desocupados aumentou 5,3% em relação ao trimestre móvel anterior. Por outro lado, considerando o forte número de vagas formais criadas no período, a taxa de informalidade registrou uma terceira queda consecutiva. Ainda que a composição do mercado de trabalho tenha mostrado piora no curto prazo, as aberturas seguem em níveis historicamente positivos. E para os próximos meses, esperamos uma desaceleração gradual, especialmente a partir do segundo trimestre. De qualquer forma, o mercado de trabalho deve permanecer aquecido e pressionando a inflação por um período prolongado. Para 2025, projetamos uma taxa média de desemprego de 7,2%, encerrando o ano em 7%. Já o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, registrou alta de 1,06% em fevereiro, uma aceleração significativa em relação ao 0,27% observados em janeiro. Esse aumento foi influenciado pelos preços ao produtor e ao consumidor, especialmente devido ao encarecimento das commodities, combustíveis e energia. O dólar apresentou valorização frente ao real, fechando o dia cotado R$ 5,82. Esse movimento foi influenciado por dados positivos de mercado de trabalho aqui no Brasil e também pela expectativa de novos aumentos na taxa de juros. O Ibovespa encerrou o pregão com uma leve alta, 0,03, atingindo 125 mil pontos. Entre os destaques, as ações da Petrobras recuaram quase 5% após a divulgação de um prejuízo líquido de 17 bilhões no quarto TRI de 24. Mas os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, apoiados pela decisão do presidente americano, Donald Trump, de revogar a licença da Chevron para operar na Venezuela e debates da OPEP sobre a produção. Outro fator de influência no cenário externo foi o anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de 25% sobre produtos europeus, incluindo automóveis, o que gerou apreensão nos mercados. Além disso, Trump confirmou que as tarifas sobre importações do Canadá e do México entrarão em vigor em 4 de março, caso esses países não ampliem os esforços no combate ao tráfico de fentanil. Na Europa, a inflação avançou ligeiramente em fevereiro, situando-se em 3% frente aos 2,9% do mês anterior. Esse aumento foi atribuído principalmente ao encarecimento da eletricidade e ao fim de reduções fiscais implementadas anteriormente. Para hoje, o índice mais aguardado da semana, o dado oficial de inflação nos Estados Unidos, o PCE. O mercado estima que a inflação americana fique em 0,3% em janeiro contra 0,2% em fevereiro. Mais importante do que o número cheio é observar o qualitativo do índice, que pode impactar as expectativas sobre a próxima decisão do Fed. Após a divulgação, dirigentes do Banco Central americano devem discursar. Aqui no Brasil, a ANEEL define a bandeira tarifária de energia elétrica e o cenário político e econômico continua no radar, especialmente com as discussões em torno da política fiscal e possíveis novas medidas do governo. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!